Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Oi, oi, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui como que você pode, só de estudar, ganhar dinheiro estudando, hein? Ganhar dinheiro estudando. Já ganhou dinheiro estudando alguma vez? Então se prepara, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui algumas vezes, não só hoje, nós vamos falar algumas vezes, tá? É importante a gente contextualizar um pouco, né? Eu estive falando sobre esse assunto há uns dias para trás aí, acho que foi há uma semana mais ou menos, e vocês que estavam aqui começaram a contribuir também, né? E é bem interessante quando isso acontece. Então, caso você esteja assistindo, né, num vídeo gravado que vai ficar aí no IGTV, pode ir lá também, tá? Pode ir lá e faz a sua contribuição e tire as suas dúvidas lá nos comentários, tá ok? Ó, muito importante para que todos os estudantes de hoje conheçam e saibam que é muito fácil, né? Existem vários caminhos para se ganhar dinheiro estudando. Um dos caminhos que me alertou hoje foi o seguinte: seja bem-vindo, Messias. Obrigado pelo prestígio aí. Estamos falando sobre como ganhar dinheiro estudando. E aí, então, para você pensar. Eu estou lá no meu trabalho e escuto a seguinte conversa da minha chefe. Olha, ontem eu estava estudando tal assunto para conseguir fazer tal situação. Por exemplo, que eu não estou lembrado direitinho o que era, mas eu estava estudando as regras do Facebook para anúncios para poder fazer e não ser bloqueado, né, o anúncio não ser tirado do ar, né, invalidado pelo Facebook. Então veja bem, você percebe que mesmo uma pessoa num cargo de chefia, ela continua estudando? E detalhe, ela só vai ganhar dinheiro se ela fizer esse estudo, se ela estudar o que ela precisa para aplicar lá na prática dela do dia a dia, né? E você aí que está assistindo, você já imaginou no seu dia a dia como que é? Quais são as vezes que você teve que estudar para conseguir fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, pôr realmente a mão na massa? E quantas vezes que você fez esse mão na massa sem ter estudado, sem ter se preparado, e aí você viu que não foi legal, que o resultado não chegava, ou que você atingiu um resultado muito menor do que você poderia ter alcançado. Ou ainda, e pode ter acontecido como aconteceu lá conosco, o nosso anúncio foi bloqueado algumas vezes até que a gente acertou a mão na massa. Então, veja bem, se você parar para pensar, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, você vai ter diversas oportunidades. E essas oportunidades, elas só estarão disponíveis para aquelas pessoas que estão preparadas para a oportunidade. Então, olha só. Fala aqui de pertinho com você. Você está preparado? Preparada para as oportunidades que vão chegar, que estão chegando na sua vida? Quantas oportunidades você já perdeu por não estar preparado? O que você
lembra aí nesse momento? Não é fácil não, né? Eu tenho certeza que tem diversos casos, né? Se não com você, com pessoas próximas a você, que não estavam preparadas para aquilo que chegou como oportunidade de estudo e de trabalho. Na live anterior, que a gente falou desse mesmo foco, nós falamos sobre as bolsas de ensino. Isso mesmo. Existem diversas formas, né? Diversas bolsas de ensino por aí que você consegue desde o ensino técnico até a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, para receber grana para estudar, certo? Além disso, pensa bem, quantas vezes você já pensou, né, você que está aí escolhendo ainda o que vai cursar de faculdade, escolhendo ainda o seu caminho profissional sem ter uma decisão certeira. Então você começa e aí de repente você vê que está faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa. Pode ser justamente o estudo. Claro que você não vai ficar estudando só o resto da vida e não vai colocar em prática justamente o que eu aprendi e o que, né, batendo cabeça, sofrendo, né, tomando caminhos diferentes e errando, acertando, errando até acertar, é que muitas vezes não dá para você definir um caminho. Você vai direcionando o seu caminho enquanto você anda. E assim também, por exemplo, você está escolhendo uma faculdade. Vamos supor que você escolha um tecnólogo de 2 anos, um curso técnico de 1 ano e meio, né? Que vai te ensinar, que você espera, né, que te ensine o como fazer um certo ofício, o como realizar, o como você ter todo o embasamento que você precisa para executar aquelas funções, aquela profissão na qual você está ali estudando, na qual você está se formando. Então, imagina aí com você nesse momento. Se você escolher o curso errado para você, o que você vai fazer? E o curso errado, gente, isso é muito subjetivo, né? Pode ser o curso certo ou errado de várias formas, certo? E aí você nunca trabalhou na vida e você está escolhendo um caminho para trilhar. Você começa a andar nesse caminho estudando, né? Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está estudando o mapa, você está estudando os manuais, mas não está trilhando o caminho ainda. Qual que é o grande problema? O mapa não é o território. Então, mesmo que você agregue todos os mapas que você precisa, todo o conhecimento que você precisa, quando você estiver na prática profissional, no seu dia a dia profissional, é que você vai perceber o que você realmente precisa saber para realizar o que você precisa realizar, o que você precisa fazer no seu dia a dia. Por isso que muitos empreendedores de sucesso, muitos, falam até mesmo contra a escola convencional, contra as universidades e as faculdades. E eles ainda dão exemplos, né, de pessoas como, acho que Steve Jobs, Bill Gates, que saíram da faculdade e se tornaram milionários. Acho que até o Zuckerberg, né, do Facebook. Então, assim, se você começa a estudar, e aí, tudo bem? Carla, seja bem-vinda, obrigado pelo prestígio. Então, se você começa a estudar, né, se quiser tirar dúvidas aqui, se quiser compartilhar, conta conosco aqui. Se você
quiser trilhar um caminho, você estudou os mapas, você já tem tudo ali. Mas quando você for para o território pode estar diferente. Tem diversos porquês desse território poder estar diferente. Você pode ter acessado um conhecimento sobre o território, né? O mercado de trabalho, o mercado que a gente vive. Você pode ter tido acesso a conhecimentos antigos, desatualizados. Você já pegou lá no seu GPS, mesmo no celular, e aí você vai seguir o GPS, ele manda você virar numa rua que é contramão, e você quase bate o carro. Ou tem um lugar que você quer ir que nem está no GPS, então o mapa está desatualizado. Isso é o que acontece conosco na nossa carreira. Quando a gente chega no mercado de trabalho, e aí a gente vê que tem coisas que a gente não conhecia, que a gente não sabia nem que existia. Ou que tem coisas que a gente não deve mais fazer, né? Não ir na contramão. E tem outros lugares, outras tendências que você tem que seguir, outros caminhos pelos quais você tem que seguir, né? Inclusive, caminhos que às vezes são vias, tipo a Via Dutra, com muitas faixas, né? Retão, pista boa, que você pode ir por lá, que você vai chegar no seu destino. Agora, se você está lá, fez a sua faculdade, e aí não se preocupa. Curso técnico, não se preocupa, tá tudo ok, gente. Vocês vão conseguir local para trabalhar. Eu sei que você que está aí, assistindo nesse momento, você sabe que tem muita dificuldade de encontrar, às vezes, um emprego, de encontrar um trabalho que realmente tem a ver com o que você quer para a sua vida. Eu tive e tenho esse problema também, essa dificuldade, mas a gente usa a nossa inteligência para solucionar os problemas, né? Como eu tenho sempre falado aqui. E aí, em cima dessa definição, vou passar algumas chaves aqui para vocês que são muito importantes, que eu aprendi no meu dia a dia. Uma coisa muito importante que você tem que fazer, buscar fazer desde o começo, é se conhecer, né? Para isso tem terapeuta, coach, tem testes, até na internet mesmo tem testes. Se você quiser, você pode me chamar nos comentários ou no direct, eu te passo aí alguns testes. Mas você tem que descobrir o seu perfil psicológico e de trabalho. Ou seja, você vai descobrir o seu perfil comportamental, o seu perfil de funcionamento mental, quais são, né, as profissões que têm mais chance de você dar certo. Ou nas quais, como eu já falei também em outros vídeos, essas profissões possam fazer aparecer as suas habilidades, né, as suas competências, e que esse casamento, né, das suas habilidades e competências, né, dos seus conhecimentos, né, se unam de uma forma que encaixa tão bem com o seu trabalho que você alça voos, certo? Não pode ser uma função, um cargo, uma profissão que choca com os seus valores, com as suas crenças, que vai contra as suas habilidades e que te exige coisas que você não consegue fazer e que não salienta o que você tem de habilidades, de conhecimentos, de capacidades, de talentos. E aí o seu talento é ofuscado, né? Não vai aparecer. O que vai acontecer normalmente é você ficar frustrado. E aí, como que você vai fazer? Vai continuar trabalhando só para ganhar dinheiro, pagar boleto. Mas vai estar trabalhando às vezes com má vontade. E a gente tem visto um movimento no mercado das pessoas mudando de emprego, fazendo transição de carreira, né?
Eu mesmo passei por uma transição muito longa. Eu estava numa transição de carreira para a área educacional, com a carreira de professor e coach, né? E aí eu juntei essas duas profissões aí para trabalhar, né, uma expertise, um conhecimento diferente, certo? Depois disso, eu comecei a ver que, diante da minha formação que eu tinha na faculdade, eu ainda tinha diversas habilidades que eu desenvolvi desde a juventude, na faculdade, no trabalho, na época da faculdade, que eu poderia ainda aproveitar agora, na minha vida mais madura, né? E aí, foi bem interessante entender isso, entender o meu perfil e começar a procurar funções e cargos que tinham a ver com a minha função e depois também com as minhas capacidades, habilidades e o meu perfil. O que aconteceu? Eu bati cabeça, gente, eu falo para vocês. Então aprende com o meu erro, que aí você não comete o erro também. Você vai por outro caminho que vai ser melhor. Vai te dar mais chance de dar certo, tá? Então, para você não cometer os mesmos erros que eu, veja só, que eu fui na tentativa e erro muitas vezes. Então, mesmo com certo estudo, mesmo desenvolvendo habilidades, capacidades, o que eu fiz? Ainda mesmo assim, fui trabalhar em empregos, em locais ou funções que não estavam em congruência comigo. Então, por exemplo, eu quero trabalhar dentro da área educacional, dentro do que transforma o ser humano em algo melhor, certo? Então eu cheguei a trabalhar em agência de marketing digital, tem a ver com a minha formação em comunicação social, em publicidade, né? Publicidade e propaganda. Mas não tem a ver com a área tanto educacional. Depois, isso eu estou falando as minhas últimas pisadas aí, né? Depois eu fui para a área educacional, trabalhar em colégio, em escola, mais numa função que era ligada à área comercial. E tinha a ver um pouco com a minha formação, mas não tanto, e muito menos com o meu perfil, mas era dentro da área educacional. Só que, como isso chocou com o meu perfil, eu não consegui aparecer dentro do cargo, não consegui me desenvolver tão bem, e isso me ofuscou e me frustrou a ponto de eu, juntamente com a diretoria, decidirmos que eu não ia continuar naquele cargo, certo? Então eu saí. Por coincidência, consegui depois, de forma bem rápida, graças a Deus, um cargo numa agência de marketing digital novamente, só que agora voltada para o lançamento de cursos digitais para infoprodutos, que era uma coisa que eu já sonhava trabalhar há muito tempo e não estava conseguindo vaga para trabalhar, certo? Então, quando eu consegui essa última vaga para trabalhar na agência de marketing digital, meu Deus, mesmo que foi um passo atrás em relação à parte financeira, mas praticamente eu estou sendo pago também para estudar. Porque veja bem, uma das principais coisas que tem de valor interessante lá nesse meu novo trabalho é que todas as pessoas ajudam umas às outras. Então, se você não sabe alguma coisa, você pergunta a outra pessoa, sabe, ela vai te ensinar, ou seja, você está aprendendo. Então, por exemplo, alguém vai te indicar um livro, igual um dos meus chefes me indicou um livro para eu estudar. E aí eu estou aqui. Então, estou estudando e trabalhando, mas na verdade é como se eu estivesse ganhando esse meu salário para estudar e para me desenvolver dentro de uma nova carreira que, apesar de eu ter a minha formação em publicidade e propaganda, eu não tenho toda a expertise que precisa para marketing digital, lançamento de infoprodutos, certo? Para desenvolver até mesmo a minha comunicação, para desenvolver uma forma de escrita, né, que se chama copywriting,
que é específica do marketing digital, é como se fosse uma redação publicitária, mas específica para o marketing digital. Então, eu tive que fazer algumas opções, né? Então, uma opção foi trabalhar realmente na área e, em paralelo, estudar. Veja bem, eu não estou estudando primeiro para depois ir para essa área. Até eu comecei a fazer alguns cursos online, eu ia procurar uma faculdade para fazer uma pós-graduação em marketing digital, porém eu percebi que não valia a pena, que valia mais a pena eu ir para o mercado, ver o que realmente eu poderia aprender na experiência ali do dia a dia e também perceber o que eu precisava estudar fora para ter um direcionamento. Então, eu captei 3 funções muito importantes que a gente tem hoje dentro dessa carreira do marketing digital, que é a pessoa que é especialista em algo que está falando, tá? Que é chamado de expert. Então, por exemplo, aqui eu sou especialista em educação, porque eu me formei mestrado em educação e inteligências múltiplas. Eu posso aqui falar sobre a questão de estudar de graça, porque eu estudei ensino médio de graça, estudei curso profissionalizante de graça, quase recebi bolsa. Tem um vídeo aí para trás que explica por que eu não recebi bolsa. Depois, estudei na faculdade, mas aí foi pago. E aí, na pós-graduação, ou seja, no mestrado, eu fiz de graça e comecei outra graduação também de graça. E ainda no mestrado, eu recebi bolsa 1 ano e meio para ficar exclusivo só estudando. Então, eu recebi rendimentos, dinheiro para poder estudar. Então, sobre isso eu posso trazer a minha experiência e falar para você como funciona. Tá? Então, eu sou um expertise, eu sou um expert, eu tenho expertise nesse assunto, porque além de estudar, eu também vivenciei ele, certo? Outra coisa, além de pesquisar também, né, outras pessoas. Né? Então, além disso, é importante você captar isso na sua vida. Então, como que você também pode se adaptar ao mercado? Olha, muitas vezes você vai ter que dar um passo atrás, mesmo que financeiramente, tá? Para se preparar. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo mestrado. Durante 1 ano e meio, na verdade, eu fiquei só praticamente estudando. Já estava, né, até ruim de tanto ficar só estudando. E agora vim para o mercado de trabalho com conhecimento e com expertise em algumas áreas, mas buscando mais conhecimento. Só que agora direcionado para o que eu preciso fazer no meu dia a dia do trabalho, certo? Essa é a diferença. Então, lá conheci 3, né? Então eu falei do expert. Agora tem até uma função que nem tá meio que tá terceirizada, né? A pessoa trabalha home office. Então eu nem conheço essa pessoa fisicamente ainda. Mas é a função de tráfego. O tráfego, o que ele faz? Ele faz essa parte de anúncios, de captação de pessoas na internet para trazer, por exemplo, para uma live, para um lançamento de um produto digital, de um curso e tudo mais, né? Então, essa pessoa ela consegue fazer esse tráfego pago. E aí tem a parte que é o terceiro, né? Que é o copywriting, que é justamente a pessoa que escreve lá os textos, scripts de pessoas que vão conversar com você, aqueles textinhos de grupo de WhatsApp, aqueles textos que vão por e-mail, texto para site, texto às vezes até que a gente fala aqui ao vivo, né, já tem é montado de uma forma específica para ter uma sequência de venda no final de um curso, por exemplo, um treinamento. E aí é bem legal, porque veja só, agora eu tenho 3 opções. E aí dessas 3 opções, lá a empresa está crescendo e está precisando, né? Se eu entrar como expert, vão precisar dos outros 2 para ampliar. Porque o expert gera conteúdo, mas aqui para lançar a gente precisa do tráfego e também da pessoa que vai trabalhar com copywriting,
com os textos. E aí, sem essas duas aqui, não funciona. Não adianta ter só o expert, né? Vai demorar muito mais para crescer. E lá já tem então a necessidade, e é uma abertura, uma possibilidade de trabalhar como copywriting. Depois, talvez, como tráfego. Qual que seria o caminho mais fácil, mais rápido? Para mim, atualmente, seria talvez o copywriting. Estou experienciando isso. E lá eu vou ter possibilidade de experienciar um pouquinho, talvez mais para frente, um pouquinho de cada área, para ir delineando para onde que eu vou. Por quê? Veja bem, eu formei em publicidade e propaganda, mas há 15 anos atrás. Nem tinha internet do jeito que é hoje, não existia, acho que nem o WhatsApp e Instagram ainda. Mas, né, era Orkut, se brincar. Então, era totalmente diferente. O marketing digital estava mal, assim, né, começando. E nem era completamente difundido como é hoje, né? Então, a partir desse momento, eu te convido a pensar também na sua área profissional. Aí, isso que é importante, né? Você tem que ter verificado antes de se conhecer. Sem se conhecer não dá para dar os outros passos. Então, o que você sabe que é seu perfil? Quais são as habilidades, aquilo que você faz bem, que as pessoas falam para você que você já faz bem? Você vê que é um talento, talvez uma coisa natural sua. Ou aquilo que você tem muito conhecimento, que você consegue desenvolver também, né? E, a partir disso, também fazer o teste do seu perfil, para já te dar a ideia de algumas profissões, né, para você seguir. Então, essa profissão aqui, ó, de professor, que eu estou praticamente atuando aqui agora como um professor, é uma profissão que está encaixada no meu perfil. Então, de certa forma, eu desenvolvo uma certa desenvoltura, né? Até uma certa, sem prática, sem ter um roteiro, talvez a gente consiga até desenvolver um pouco. Talvez se eu não tivesse essas características, habilidades que precisa ter para estar nesse perfil lá no teste, talvez eu não conseguiria fazer isso, tá? Não conseguiria fazer uma live aqui, por exemplo, não conseguiria fazer uma palestra para 300, 400, 500 pessoas como eu já fiz, né? Não conseguiria fazer um trabalho dentro de uma sala de aula com, sei lá, 50 alunos, com 30, nem com 10, né? Então, você tem que perceber na sua vida, no seu perfil, quais são as áreas que você consegue se encaixar, né? E aí, se você não sabe fazer esse teste aí, você me chama que eu vou te ajudar, porque eu tenho uma ferramenta aqui no Excel que pode te ajudar nisso daí, tá? Fora algumas indicações de alguns sites que eu posso estar te passando. E o que é mais importante nesse ponto aí é que você, a partir desse momento que você descobriu o seu perfil, as profissões que tem mais ou menos a ver, você olha aquela lista de profissões e começa a pensar, então essa aqui, aquela ali, e dá uma pesquisada no mercado, principalmente onde você vive, ou se, né, tem outras possibilidades, se você quiser morar fora, como que funciona, quais são as oportunidades reais de emprego que estão disponíveis, né? E hoje, você, pelo próprio Instagram aqui, você acha um monte de perfis aí que vão divulgar as vagas de trabalho que tem na sua cidade. Então, isso daí é o mínimo que você tem que fazer, né? E aí, a partir do momento que você entendeu, que como eu entendi, que eu não era para eu me direcionar para a área comercial, mas sim para a área de marketing digital e para a área, né, professoral ou de terapeuta, de psicólogo, essas coisas assim, de lidar com pessoas, para a área educacional também, né? Ou para trabalho dentro de um escritório, com texto, com análise de dados, algo assim. Então eu comecei a focar nisso, né, e procurar. E as oportunidades foram aparecendo. Às vezes é devagar, mas vão aparecendo, tá? E aí, assim, a gente tem que ficar muito atento, porque eu cheguei a perder vaga de emprego porque não vi a tempo.
e aí o prazo para enviar um currículo, por exemplo, já tinha expirado, então não deu. E aí, por sorte, depois eu consegui de forma rápida, em uma semana, resolver, né? Mas também cabe a você ter essa abertura de que você vai aprender. E você tem que estudar além de trabalhar. Você pode estudar lá no trabalho, as coisas do trabalho. Tem muito lugar que vai te possibilitar tempo para você se treinar. Vai te dar treinamentos, vai te dar livros, vai te dar manuais, instruções. Então você pode estudar ali as coisas que você precisa do seu trabalho, né? Mas às vezes você vai ter que estudar fora, vai ter que estudar em casa, no seu horário que seria horário livre, não seria seu horário de trabalho. Mas mesmo assim, você vai ter que fazer isso. Porque é aí que você ganha dinheiro estudando, certo? Então você vai estar num nível diferente das outras pessoas, principalmente quando você faz esse algo a mais. Por exemplo, a agência que eu estou tem 5 a 6 anos de existência. E lá o pessoal está num nível de aprendizado que você fala, caramba, essas pessoas aqui sabem muita coisa. Tem gente lá que tem conhecimento dentro do marketing digital aí como os grandes especialistas do Brasil. E até muitas vezes eu fico assim admirado, porque eu tenho um conhecimento não tão profundo como o deles, mas eu tenho um conhecimento geral que eu consigo entender as conversas. E aí eu falo, caraca, essa pessoa sabe fazer, olha, escutei, fazer isso, consegue fazer aquilo. Então, o que o mercado de trabalho hoje está mais exigindo de nós é que nós saibamos fazer. Né? Tem muito lugar que ainda vai te contratar pelo currículo, pelos seus certificados, pelos seus diplomas, né? Mas a tendência, principalmente em negócios que estão voltados para essa área que já está digitalizando, algumas empresas mais modernas, mais inovadoras, já não estão olhando tanto mais essa parte só de currículo. Né? Quando olham o currículo, também olham o que você consegue fazer. Ou muitas já não olham nem o currículo mais, já quer saber só o que você sabe fazer, quais são suas habilidades, já te põe no período de experiência e vamos ver o que você consegue fazer aí. Né? Isso é uma coisa muito legal também que eu tenho visto. Minha cidade é pequena, né? Se for ver 300, 400 mil habitantes, já está tendo algumas empresas com essa tendência. Então, é bom que você observe, quando você fizer seu teste, das profissões que sair lá, quais que você já consegue fazer alguma função que está ligada àquela profissão. Porque aí você consegue entrar mais fácil e continuar estudando e vai ganhar dinheiro enquanto estuda e trabalha. Então essa é uma grande fórmula aí de hoje que eu quis trazer para vocês, né, que eu tive um insight aí essa semana, sobre estudar, né, e ganhar dinheiro estudando, ganhar dinheiro para estudar. Então você vai estar, muitas vezes você está no seu trabalho, lógico que você está trabalhando também, mas você vai ter um tempo ali dentro que você está só estudando. E mesmo assim você está sendo remunerado. Então isso existe, sempre existiu, é que a gente às vezes não para pensar, né? O quanto que tem de horas no nosso dia a dia que efetivamente a gente não está trabalhando, a gente está pesquisando alguma coisa, vendo um tutorial num site, vendo um tutorial no YouTube, ou estudando um curso, ou tendo uma mentoria, ou tendo um treinamento, né? E isso acaba que a gente está sendo pago enquanto está trabalhando, né? E é muito importante também você prestar atenção, né, que depois que você fez esse caminho, você dentro do seu trabalho vai continuar observando para conseguir definir e achar, igual eu achei, as três principais funções das quais o seu trabalho, a sua empresa onde você está trabalhando, não vivem sem. Então, aquele negócio não funciona sem essas três funções, certo? Porque aí você pensa
qual dessas funções mais encaixa no seu perfil, quais dessas funções, né, desses trabalhos você já tem algum conhecimento ou habilidade, você já pode começar a desenvolver, começar a mostrar serviço, começar a se experienciar, se desenvolver, para daí você conquistar o seu lugar lá dentro da empresa e começar a ser melhor remunerado, né? Você vai melhorar de posto, melhorar de cargo, né, de função, às vezes você vai mudar ali dentro da empresa, vai melhorar, ali vai ter um aumento, né, uma promoção, e aí você consegue evoluir ali dentro, né? E por último, eu queria salientar aqui com vocês que também dá para ganhar dinheiro, mesmo que você esteja empreendendo, você ganha dinheiro estudando também. Então, todo mundo que vai empreender algum negócio, ela acaba tendo que estudar muito. Os três principais, né, os três sócios lá da empresa onde eu trabalho hoje, estudaram muito durante esses últimos 5 anos, certo? Muito mesmo, para conseguir chegar no resultado que eles chegaram hoje. Da mesma forma, a gente tem que fazer isso também, né? Continuar estudando, mesmo que nós vamos empreender, a gente tem que estudar sobre o mercado, sobre o que está mudando, sobre os produtos, sobre os serviços que eu vou oferecer, sobre os meus clientes, o que eles querem, né? Sobre as tendências, ou até mesmo teorias que vão te ajudar na administração, na venda, na industrialização. Tem muita coisa envolvida aí. Então, quem está empreendendo não para de estudar nunca também. E a ideia que a gente não para pensar também, gente, é essa. Se você estiver tranquilo com isso, melhor ainda, tá? Com isso que eu vou falar agora. Mas tenha consciência de que você vai estudar pela vida inteira. Você vai aprender pela sua vida inteira. Nem que seja com um videozinho de Reels ou de YouTube aqui ou de Instagram, que a pessoa vai te ensinar a fazer alguma coisa, né? Então pode ser uma coisa boba, mas tipo, você vai aprender a fazer um artesanato, nem que seja por hobby, né? Tocar um instrumento musical. Então a gente está sempre aprendendo, tá? E você também pode ganhar dinheiro na internet, as 3 funções que eu estava falando de expert. Se você estudou muito, sabe muito sobre um determinado assunto ou sobre alguns assuntos, e se você se transformou com esse conhecimento, você consegue ainda vender esse conhecimento e essa sua experiência aqui na internet. Além disso, se você só estudou, mas não experienciou, não se transformou, mas ajudou outras pessoas com esse conhecimento, transformou outras pessoas com esse conhecimento, você também consegue vender aqui na internet, ensinar esse conhecimento. Então, novamente, você vai ganhar dinheiro com o que você estudou, certo? Tem muita gente aí que lê um livro e cria uma mentoria, um curso, alguma coisa na internet que ele apenas aplica as técnicas, os métodos que estão no livro junto com as pessoas, e as pessoas pagam para ter essa condução dentro do método. Então veja bem, né? Varia às vezes de R$50 a R$5.000. A pessoa pode estar fazendo, pegando um livro às vezes de outra pessoa, nem um livro dela, né? E tá fazendo um negócio como esse ganhando dinheiro.